Esta aqui é a usina hidrelétrica de Itaipu, a maior das Américas. É um muro de concreto simplesmente gigantesco que segura toda a força do Rio Paraná para gerar energia para milhões de pessoas. E é essa estrutura imensa que a gente vai investigar hoje. O que nos leva à pergunta principal. Como é que uma estrutura colossal como essa, que vive sob uma pressão constante, continua segura e funcionando? A resposta, olha, está escondida bem lá no fundo, nas suas fundações. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender como a usina é tão estável, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala dela e das forças que estão em jogo ali. E a nossa jornada começa bem lá embaixo. Para se localizar dentro de Itaipu, os engenheiros usam um conceito chamado cotas. É basicamente a altitude em relação ao nível do mar. O topo da barragem, por exemplo, fica na cota 225. Já o leito original do rio, antes de tudo isso existir, era na cota 40. E é exatamente para lá que a gente vai, a cota 20. É o lugar com acesso super restrito que fica 20 metros abaixo de onde o rio costumava correr. Nós estamos indo direto para as fundações da barragem. Agora, o que é mais interessante sobre esse lugar é a filosofia que existe por trás de todo o monitoramento. Não se trata só de uma estrutura de pedra parada no tempo. Os engenheiros tratam a barragem como se fosse um organismo vivo, é isso mesmo. Assim como o nosso corpo, a estrutura toda reage a mudanças de temperatura e de pressão. Os blocos de concreto se expandem, se contraem e é fundamental entender direitinho como isso acontece. A base de tudo isso é a rocha basáltica super resistente, reforçada com concreto só onde precisou. E desde o começo, a barragem foi projetada para ser estudada. Existe uma rede de túneis e galerias cheia de sensores que permitem, literalmente, auscultar a saúde desse gigante. E como é que os engenheiros escutam esse organismo? Eles fazem isso através de mais de 3.000 instrumentos que funcionam como se fossem os sentidos da própria estrutura. Basicamente, o monitoramento se divide em 3 grandes áreas. Eles medem a água que consegue se infiltrar, a pressão que essa água faz e qualquer movimento na estrutura e na rocha, por menor que seja. Medidores de vazão mostram que uma certa infiltração de água já é esperada. Afinal, não existe uma estrutura de concreto que seja 100% impermeável. O ponto-chave é medir exatamente quanta água está passando. Aí entram os piezômetros, que medem a força que essa água exerce, como se fossem balanças de pressão. Ou seja, tudo foi feito para gerenciar essa água, e não para tentar impedir que ela passe. Lá no fundo, nas fundações, existem medidores triortogonais que detectam se a rocha se move em qualquer uma das 3 dimensões. E do lado de fora, levantamentos geodésicos usam prismas para rastrear deslocamentos com uma precisão de décimos de milímetro. Qualquer movimento mínimo é identificado muito antes de virar um problema. Bom, depois de explorar o interior escondido da barragem, vamos subir para ver a parte mais visível e poderosa do sistema de segurança de Itaipu, o vertedouro. A lógica do vertedouro é bem simples. Pense no ladrão de uma caixa d'água. Quando o reservatório recebe mais água do que as turbinas conseguem processar, ele libera o excesso de um jeito seguro. Isso garante que a água nunca, jamais, passe por cima da barragem. E a capacidade dele é uma coisa monumental. A vazão máxima do vertedouro é de 62.200 metros cúbicos de água por segundo. Para colocar esse número em perspectiva, isso é mais ou menos 40 vezes a vazão média das vizinhas famosas ali do lado, as cataratas do Iguaçu. É uma capacidade de escoamento que é difícil até de imaginar. E essa água toda não desce devagar, não. No final da rampa de 430 metros do vertedouro, a água pode chegar a uma velocidade de 144 km por hora. Toda essa engenharia, esse monitoramento constante, não serve só para garantir a segurança da estrutura. Permite também que Itaipu tenha um papel novo e fundamental no sistema elétrico. Hoje em dia, Itaipu é mais do que uma usina de energia. Ela é a grande estabilizadora do sistema. Sabe quando a geração de energia solar ou eólica varia muito? É a capacidade de resposta rápida de Itaipu que garante que a luz não vai apagar. E essa flexibilidade toda só é possível porque existe uma confiança absoluta na integridade da estrutura. E isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão. A ideia de tratar uma barragem como um organismo vivo, com um acompanhamento constante, garante que ela dure muito e com segurança. Fica a pergunta: que outras estruturas tão importantes no nosso mundo poderiam se beneficiar de um check-up com essa mesma filosofia?